Deus me deu essa palavra hoje à tarde. E olha como é que o texto começa. O texto começa dizendo assim: entrega. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: entrega. Entrega. Fica tranquilo que a palavra de oferta já passou, irmão. Pode falar sem medo. A palavra de oferta já passou. Então, pode falar isso aí sossegado. Entrega. Olha como é que esse salmo começa. Entrega. Entrega. E quando eu comecei a ler esse salmo hoje à tarde, orando, quer dizer, eu estava orando mais cedo, Senhor, sobre o que eu vou falar? E Deus colocou esse salmo no meu coração, e durante a tarde eu comecei, Senhor, fala no meu coração, qual é o entendimento? Qual a mensagem que o Senhor quer trazer? E já de cara, quando eu comecei a abrir lá a Bíblia e comecei a ler esse salmo, e ele já começa dizendo entrega. Ou seja, aqui é o salmista orientando aquelas pessoas, porque o contexto desse salmo é um contexto que, de uma pregação que eu falei, que eu fiz aqui no domingo, que eu trouxe aqui no domingo, onde as pessoas, elas estavam muito aflitas, porque elas estavam olhando para a vida de outras pessoas, olhando para a vida de outros povos, e umas ficavam tristes, outras ficavam zangadas, porque eles olhavam e parecia que a vida daqueles outros povos parecia ser mais fácil do que a deles. Os outros povos, outras pessoas que não serviam e que não temiam a Deus parecia ser melhor e ter menos dificuldade do que a deles. Então aqui o salmista, ele entra com um salmo de aconselhamento, e ele pega talvez ali para um grupo de pessoas que ele havia ouvido, e ele escreve esse salmo divinamente inspirado, e ele começa dizendo, entrega. Diga mais uma vez assim, entrega. Entrega. Tem coisas, primeira coisa que Deus me falou quando eu comecei a orar e pedir para que Ele falasse ao meu coração. Tem coisa que Deus, Ele não nos pede, mas tem coisa que Deus nos pede. Tem coisas que Deus bate o olho em você, bate o olho na sua vida e Ele te pede. Mas tem coisas que Ele não te pede. Olha o que é interessante. Aqui o salmista não falou assim, ó, e Deus tomou. O salmista aqui está dizendo assim, ó, entrega. Ou seja, tem muita coisa na nossa vida que eu preciso entregar para Deus de livre e espontânea vontade. Eu ouso dizer que tem coisa na nossa vida que Deus toma, mas tem coisa na nossa vida que Deus espera com que eu e você venhamos a entregar. Tem coisa, por exemplo, quem aqui já viu algumas pessoas que já prosperaram de forma ilícita, que elas conseguiram muitos benefícios de forma ilícita, e você vê, rapaz, o fulano ali cresceu rápido, né? Olha ali, rapaz, de repente cresceu, de repente avançou, o negócio avançou, o negócio prosperou, mas parece que de repente perdeu tudo. Quantas e quantas pessoas a gente já viu na vida que cresceu ilicitamente e parece que de repente as coisas desandam na vida dessa pessoa. Tem até uma frase que diz assim, ó, tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, não é? Então parece que essas pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, fazem as coisas erradas, elas crescem por um tempo, elas aparecem, elas se destacam, e pensa que não, parece que essas coisas somem delas. E é justamente sobre isso que o Salmo está tratando, que eu e você, nós não devemos ficar olhando para aquilo que está acontecendo com a vida daquele que não serve a Deus, daquele que não teme a Deus. Pelo contrário, Deus está dizendo hoje para mim e para você, eu e você temos que aprender a entregar. Guarde isso no seu coração. Hoje Deus quer trazer uma palavra de direcionamento para a minha vida e para a sua vida. Sabe por quê? Quase todas as coisas que você tem, quase todas as coisas que você conquistou, ela começou com uma entrega. Sim ou não? Olha, feche seus olhos agora. Imagina tudo que você já conquistou na vida. Você vai perceber que a maioria dessas coisas que você tem hoje, que você conquistou, começou com uma entrega. O dinheiro que você tem hoje, boa parte dele, sabe como é que você conquistou ele? Com a entrega do seu trabalho, com a entrega do seu serviço. Sim ou não?
Se você hoje tem um corpo saudável, um corpo malhado, um corpo magrinho, um corpo definido, um corpo cheio de músculos, sabe como é que você conquistou isso? Com a sua, diga, entrega. Com a sua entrega, você se entregou, você se dedicou, você foi lá e você fez, aconteceu. A posição que você tem hoje, o emprego, a empresa, muita coisa que você tem na sua vida, muitas dessas coisas começaram, sabe como? A partir de uma entrega. E eu ter esse discernimento vai me ajudar a avançar, sabe por quê? Porque se eu entendo que muita coisa na minha vida depende de entrega, eu tenho que ser uma pessoa que sabe entregar. Você tem que ser uma pessoa que sabe entregar. Muita coisa na sua vida que chegou na sua vida começou de uma entrega. Aquilo que você mantém na sua vida, você mantém devido a uma entrega. Sabe como é que você mantém o seu casamento? Quando você deixa de entregar no casamento, você perde o casamento. Se você deixa de entregar a produção, o resultado lá no seu trabalho, você perde o seu trabalho. Se você deixa de entregar o seu foco, a sua energia, o seu exercício na academia, você perde esse corpinho lindo que você construiu com toda a entrega que você fez, sim ou não? Então, muita coisa na minha vida já aconteceu pelas entregas que eu fiz, mas também eu entendo que muitas coisas não aconteceram na minha vida pelas entregas que eu não fiz. Olha o que o salmista falou: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus está te trazendo hoje aqui para você ouvir essa palavra, porque hoje Deus quer nos ensinar a entregar da forma correta. Deus quer ensinar você, trazer essa chave na minha cabeça, na sua cabeça, sabe por quê? Entrega é uma questão de decisão e sabedoria. Diga assim, entrega. Os irmãos não gostam muito de entregar não, por isso que eu estou falando isso. Diga assim, entrega é uma questão de decisão e sabedoria. Entrega é uma questão de decisão e sabedoria. As coisas mais extraordinárias que você já viveu e vai viver, vai depender do tamanho da entrega que você está disponível a fazer, do tamanho da entrega que você está disponível a viver. E é por isso que Deus está aqui nessa noite, dizendo para mim e dizendo para você, que por meio da fé, as maiores entregas que você vai fazer, ou que você já fez na sua vida, sabe de que depende? Depende de fé. Tem negócios, tem passos que você precisa dar e você quer dar para alcançar, que você precisa, quase todo negócio, todo empreendimento que você precisa fazer, você precisa entregar algo grande. Você tem que colocar um capital de giro, você tem que entregar algo, você tem que arriscar algo. E para abrir um negócio, você precisa acreditar naquilo, você precisa ter fé. E Deus está dizendo hoje para mim e para você, que pelo poder da fé, Ele vai te dar sabedoria para você fazer a entrega certa, na hora certa, do jeito certo, para você viver o extraordinário dEle para a sua vida. Se você crê e recebe, aplaude o nome dEle em nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Deixa eu trazer uma sabedoria para você. Tem coisas na vida que ou você entrega ou você perde. Diga comigo assim, tem coisas na vida que ou eu entrego ou eu perco. Tem muita coisa na nossa vida, guarde isso, que ou você entrega ou você perde, Vitor. Dá um exemplo, pastor, o tempo. Todas as vezes que você não entrega o tempo para a coisa certa, para a causa certa, o tempo vai embora, do mesmo jeito, sim ou não? Se você for passar o dia trabalhando, é como se você está dizendo, eu estou entregando meu tempo para o trabalho. Mas se você não for para o trabalho, esse tempo você guarda ele? Sim ou não? Ou seja, se eu não entrego o meu tempo do jeito certo, na hora certa, no lugar certo, esse é um tempo perdido. O dinheiro, se você
Se você não direcionar esse dinheiro que você tem, os recursos que você tem, se você não canalizar ele para o lugar certo, ele vai embora, você querendo ou não, sim ou não? Se você, como empreendedor, vendo imóveis, né, tem muita gente que, na minha área é um pouco mais difícil, mas eu costumava ouvir sempre as pessoas dizerem assim, vou fazer o seguinte, eu vou juntar dinheiro para me comprar uma moto, eu vou juntar um dinheiro para me comprar um carro. Alguém já falou ou já ouviu alguém dizer isso? Levanta a mão. Muitas pessoas fazem isso, né? Eu vou juntar, eu vou guardar aqui, eu vou juntar. Deixa eu falar uma coisa para você, a probabilidade de isso acontecer, ela é muito pequena, a probabilidade disso dar certo é muito pequena, sabe por quê? Porque toda hora aparece uma coisa, é uma doença, é alguém que pede emprestado, é um imprevisto, é uma viagem, então você está toda hora, se você não for lá, é mais fácil uma pessoa conseguir um veículo, ela indo lá na concessionária, e comprar e gerar o boleto e pagar o boleto, do que ela dizer assim, eu vou juntar e vou comprar, sim ou não? Sabe por quê? Porque quando você direciona o recurso que você tem, os recursos que você abre um compromisso, que você gera um compromisso, você direciona para aquilo ali. Se você não fizer isso, você perde. Outra coisa, a sua saúde. Se você não entregar ela, a sua saúde, o seu potencial para a coisa certa, cada dia que passa, nós estamos ficando aqui mais velho, com menos saúde e com menos potencial, sim ou não? Então, ou seja, aquilo que eu não entrego do jeito certo, para o lugar certo, da forma certa, tem coisas na vida que eu perco. E quantas vezes e quantas coisas eu e você nós temos perdido porque nós não sabemos entregar, porque nós estamos deixando de entregar. Quantas coisas eu e você já perdemos porque nós não entregamos na mão de Deus, porque nós não entregamos, nós não fizemos o que era para fazer, nós não nos doamos da forma que era para entregar. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, que hoje precisa virar uma chave na sua cabeça, porque Deus quer ensinar você a entregar da forma certa, a entregar do jeito certo, porque Ele não quer mais ver você perdendo aquilo que Ele já te entregou e aquilo que Ele tem para te entregar. Então, se nessa noite você quer dizer, diga assim: Senhor Jesus, me ensina, Senhor, essa liberalidade de entregar as coisas do jeito certo, na hora certa, para que a coisa certa aconteça na minha vida. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Ou seja, segunda coisa, tem gente que perde porque não entrega. E a segunda coisa é, o problema não está apenas em não entregar, mas entregar errado. Diga assim: o problema não está apenas em não entregar, mas entregar errado. Entregas erradas trazem consequências desagradáveis. Todas as vezes que eu entrego algo que eu não deveria entregar, ou entrego algo de forma errada, ou entrego algo para a pessoa errada que não deveria, isso vai trazer muitas consequências negativas para a minha vida, muitas consequências desagradáveis na nossa vida. Tem muita coisa, muita consequência negativa na sua vida, na minha vida, na nossa vida, desagradável. Sabe por quê? Porque você entregou do jeito errado. O que seria entregar, pastor, da forma errada? É entregar a coisa errada, fora de tempo, para pessoas erradas e na quantidade errada. Me explica mais, pastor. Por exemplo, quem lembra aqui da história de Esaú, irmão de Jacó? Amém? A Bíblia vai dizer que Jacó chega em casa, morrendo de fome, e Esaú tinha acabado de preparar um guisado, tinha acabado de preparar ali uma sopa. E aí o que acontece? Ele vai e ele oferece para Jacó a oportunidade, quer dizer, Jacó está com fome, Senhor, me dá um pouco dessa sopa.
Aí o que ele diz? Não dou não, eu vou trocar. E o que aconteceu com Jacó? Esaú, ele trocou, na realidade, perdão gente, eu estou inverti a história. Na realidade, Jacó estava preparando a sopa. E quando Esaú chega do campo morrendo de fome, o que ele diz? Me dá um pouco dessa sopa. E ele diz, não dou não, eu troco pela sua primogenitura. E aí o que acontece? Ele trocou, ele entregou algo que era momentâneo. Ele entregou algo que era, desculpa, TDAH sai, em nome de Jesus, todo o TDAH da minha vida, sai, em nome de Jesus. Jacó entregou aquilo que era eterno por algo que era passageiro. Quantas vezes nós fazemos entregas erradas e vivemos consequências eternas e dolorosas? Quantas coisas na minha vida e na sua vida você entregou e trocou aquilo que era de Deus, algo eterno, por momentos, por coisas momentâneas, por prazeres momentâneos? Foi assim que Esaú fez. Ele fez uma entrega que custou muito caro para ele. Então essa palavra ela traz para mim muita sabedoria, porque se eu não tenho a sabedoria da entrega, eu vou estar constantemente entregando aquilo que eu não deveria entregar. E Deus quer dizer hoje para mim e para você, que Ele quer trazer essa sabedoria para você, porque Ele não quer que você perca aquilo que Ele te entregou. Tem muita coisa preciosa que Deus entregou para mim, que Deus entregou para você, que eu tenho que aprender que essas coisas eu não posso entregar, porque senão as consequências virão e depois, como diz o nosso professor de teologia, é só choro e ranger de dentes. Eu queria perguntar para você nessa noite, eu não quero que você me responda, eu quero que você responda para você. Quantas coisas você entregou lá atrás, que você se arrependeu de ter entregado? Poxa, isso aqui não era para mim ter entregue, isso aqui não era para mim ter feito, isso aqui não era para mim ter pactuado, isso aqui não era para mim ter concordado, e você fez uma entrega que depois você se arrepende. É por isso que Deus te trouxe hoje aqui nessa noite fria, para te trazer essa sabedoria. Outra pessoa que fez uma entrega errada, Saul perdeu o seu reino, porque ele decidiu agradar a homens mais do que a Deus. Quantas vezes nós entregamos a oportunidade de agradar a Deus para agradar a homens? E na oportunidade que Saul teve de agradar a Deus, de se manter fiel a Deus, de obedecer a Deus, ele decidiu agradar a homens. Porque quando o profeta Samuel chegou, ele disse: o que você fez? Não, eu fiz porque o povo estava me pressionando. O que o povo? Quantas entregas a gente já fez que a gente desagradou a Deus e agradou a homens? Ou quantas vezes entregas que a gente fez para agradar a homens, a gente desagradou a Deus? Pastor, só quero lembrar o senhor que esse é um culto fé. Calma, que Deus está te dando sabedoria primeiro. Terceira pessoa, Judas. Olha quem Judas entregou. Judas entregou a Jesus por moedas de prata. E depois que ele percebeu o que ele fez, o que a Bíblia vai dizer que Judas fez? Ele tirou a sua própria vida do tamanho do arrependimento que ele teve. Então, ou seja, Judas perdeu a vida por uma entrega errada. Saul perdeu um reino e consequentemente depois perdeu a vida por uma entrega errada. Esaú perdeu a sua primogenitura por uma entrega errada. E a pergunta que Deus está fazendo hoje para mim e para você, esse é um culto de cuidado, é quantas coisas você já perdeu na vida por entregas erradas? Quantas coisas você entregou de forma errada, no tempo errado, para a pessoa errada, de forma errada, que até hoje você traz consequências negativas e desagradáveis para a sua vida? Sabe por quê? Por falta de discernimento.
E nessa noite Deus quer trazer discernimento para a sua vida, porque Ele quer ensinar você, quer entregar para você a sabedoria do entregar. Porque quando você tem a sabedoria por meio da fé, as suas entregas elas são assertivas, e pelo poder da sua entrega, o diabo vai tentar você, vai querer fazer você entregar aquilo que não é para você entregar, e Deus vai te dar fé, coragem e ousadia para você resistir às tentações, e você não vai sofrer as consequências negativas em nome de Jesus. Você recebe, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Deus está te dando livramento nessa noite. Deus está dando livramento para você nessa noite. Coisas que você amanhã, essa semana, semana que vem, mês que vem, iria entregar, mas Deus está dizendo assim, Deus vai trazer um discernimento no seu coração. O Espírito vai soprar e vai dizer: tem certeza que é para você fazer isso? Tem certeza que é para você fazer esse negócio? Tem certeza que é para você fazer esse acordo? Tem certeza que é para você fazer essa compra? Tem certeza que é para você agir assim? Você vai entregar mesmo isso? Deus vai te dar o discernimento. E lá na frente você vai dizer: meu Deus, eu fui fazer aquele negócio, eu fui fazer aquela entrega, eu fui fazer aquele negócio, e Deus falou no meu coração. Deus está trazendo sabedoria nessa noite, nesse culto fé para mim e para você. Terceira coisa, a entrega certa. Então, primeira coisa, eu tenho aquilo que eu não entrego, muita coisa que eu não entrego eu perco, amém? Então, muitas coisas a gente já perdeu porque a gente não entregou. Segunda coisa, muita coisa a gente colheu errado e a gente perdeu porque a gente entregou errado. Não era para ter sido entregue, não era para ter sido daquele jeito, não era para ter sido naquele tempo. E às vezes a gente entregar errado, às vezes a gente entregar para Deus aquilo que Deus não está pedindo. E deixa eu falar algo para você. Deus espera algo da gente, Deus espera algo de você. E às vezes a gente quer barganhar com Deus, entregar para Deus aquilo que Deus não está pedindo. Às vezes as pessoas querem entregar para Deus aquilo que Deus não está pedindo. Porque todas as vezes que a gente vai falar de entrega na igreja, principalmente na igreja, a gente já traz para as questões financeiras. E gente, tem gente que Deus está pouco se importando para aquilo que você tem de coisas materiais. Deus está pouco se lixando para aquilo que você tem para entregar para Ele, porque a Bíblia vai dizer que Ele é o dono do ouro e da prata. Então, sempre que a gente entende, ouve essa palavra, entrega teus caminhos, assim, o pastor está falando de entrega, ele quer que a gente entregue, você já se trava, já se bloqueia, porque você pensa que Deus está falando de coisas materiais. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, ele vai dizer assim, entrega os teus caminhos ao Senhor. Olha o que ele diz, entrega os teus caminhos. Eu tenho que aprender a entregar. Deus não está dizendo, me entrega os teus problemas, me entrega o teu dinheiro, me entrega a tua casa, me entrega a tua... Não, Deus não está dizendo nada. A única coisa que o salmista está dizendo aqui é: entrega os teus caminhos ao Senhor. Deus não está interessado nas nossas coisas, Deus está interessado nos teus caminhos. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus não está interessado nas suas coisas. Diga: Deus está interessado nos seus caminhos. Deus está interessado nos teus caminhos. Você não está aqui num culto fé e Deus não está olhando para o saldo da tua conta. Deus não está olhando para o teu carro que está lá fora. Deus não está olhando na tua casa de condomínio, no teu apartamento luxuoso. Deus não está olhando para nada disso. Sabe o que é que Deus está de olho? Deus está de olho nos teus caminhos. E é esses caminhos que você precisa aprender a entregar. É a sua vida. E deixa eu falar algo para você, querido. Até mesmo as coisas que Deus pede para mim, para você entregar. Essas coisas, como eu já falei algumas vezes aqui, aí sim, palavra de oferta, essas coisas podem até sair da nossa conta, mas isso não sai da nossa vida, porque Deus nos chamou para sermos mordomos das coisas dEle.
Nada daquilo que Deus te pede para te entregar é porque Ele quer arrancar de você, a não ser que isso seja algo prejudicial. Mas aquilo que Deus mais quer que eu e você entregue são os nossos caminhos, é a nossa vida, é o nosso tempo, é a nossa atenção. E é isso que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que é melhor dar do que... Grandes homens de Deus viveram coisas extraordinárias por meio das suas entregas. Grandes homens de Deus viveram coisas extraordinárias por causa das suas entregas. Porque eles entregaram os seus caminhos, entregaram do jeito certo, na hora certa, do jeito que Deus pediu. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e tu serás uma bênção. Deus estava prometendo para ele um filho ali. Não só um filho, mas que ele seria pai de uma grande nação. Indiretamente ele estava prometendo uma cura, uma intervenção divina na vida dele, que iria transformar a vida dele. E quando Deus entrega, primeiro Deus entregou, porque na nossa vida acontece dessa forma. Primeiro Deus entrega. Quem mais entrega na realidade é Deus, porque a Bíblia vai dizer que Deus entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero dizer para você que na entrega Deus não perde para ninguém. Na entrega Deus não perde para ninguém, irmão. Se você acha que você está entregando muito, você já entregou muito, Deus está dizendo: meu filho, na entrega eu não perco para ninguém, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço, que eu faço, que eu entrego. Então quando Deus pede Isaac de Abraão, Deus já entregou Isaac para ele. Tudo aquilo que Deus pede para você, querido, a gente tem uma dificuldade de entregar aquilo que Deus já nos entregou. Dificilmente Deus vai pedir algo de você que Ele já não tenha te entregue. Se Deus está te pedindo algo, a probabilidade dele já ter te entregue isso é muito grande. Se você está aqui nessa noite, você está ouvindo isso, Deus está dizendo: olha, quando Deus pede Isaac de Abraão, e Ele percebe a disponibilidade da entrega no coração de Abraão, que imediatamente, a Bíblia vai dizer, no outro dia, bem cedo, ele pega todo o material, pega Isaac e sobe para o monte para sacrificar. E por causa da sua decisão, da sua postura de entrega, Abraão entregou, diga assim, Abraão entregou um filho, e Deus entregou uma nação para Abraão. Abraão, a gente acha assim, meu Deus, a entrega de Abraão foi muito louca. E olha que Deus não deixou com que Isaac morresse. Quando Abraão levantou o cutelo, Deus disse, o anjo mandou, disse: não faça nada. Eu já vi que você é obediente, eu já vi que você está disposto a entregar, eu já vi que você aprendeu a entregar, eu já vi que você aprendeu a cedo a entregar, e por causa disso, eu verdadeiramente te farei pai de uma grande nação. Sabe por quê? Existe um poder muito grande na entrega, quando eu entrego do jeito certo. Existe uma sabedoria no entregar que Deus quer colocar no seu coração nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Outra pessoa, pastor, que fez uma entrega que mudou a vida dela, Ana entregou para Deus o seu único filho. Ela fez uma promessa, ela disse: Senhor, se o Senhor me der esse filho, e ele for varão, eu entregarei ele para o Senhor, eu devolverei ele para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana, e ela foi lá e entregou um filho no altar para servir. Deus devolveu para ela um profeta, um dos profetas mais respeitados do Velho Testamento. Aquela mulher que era humilhada,
Aquela mulher que era humilhada porque ela não tinha filhos, pelo poder da entrega, Deus devolveu para ela um profeta. E o profeta se tornou um profeta e sacerdote praticamente naquela época. E agora, aquela Ana que era humilhada, ela se tornou mãe do profeta, juízes e praticamente sacerdote daquela época. Aquela mulher que era humilhada pelo poder da entrega, quando Samuel se tornou um profeta relevante. Imagina só como é que as pessoas tratavam Ana, pastora Fabiola. No começo ela era humilhada, sim ou não? Ela era humilhada. Mas depois da entrega, diga, depois da entrega, muita coisa pode mudar. Depois que a Ana entrega aquele filho, Deus olhou para ela e devolveu para aquela mulher um profeta, poderoso em palavras e em ações. E agora aquela mulher que era humilhada, agora ela é mãe. Agora não é mais Ana, é Dona Ana. Não é mais a Ana que é estéril, agora é a Dona Ana, mãe do profeta. Sabe por quê? Porque a sabedoria na entrega, o poder da entrega pode transformar a minha vida e a sua vida. Eu já falei e vou repetir, eu não vou pedir para você trazer a oferta, irmão. A palavra de Deus hoje para a minha vida e para a sua vida é: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na sua vida. Deixa eu falar algo para você. Nessa noite Deus está dizendo, nessa noite precisa virar uma chave na sua cabeça. Você precisa ter a sabedoria do entregar, a sabedoria do fazer, porque quem vai agir não vai ser você. A Bíblia vai dizer, entrega os teus, ela não diz assim, ó, entrega os teus caminhos ao Senhor, que você tudo fará. Ele não diz assim, ele diz, entrega os teus caminhos ao Senhor, que confia nele, e o mais, é Ele quem vai fazer, é Ele quem fará na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite, se você recebe, aplauda o nome de Jesus bem forte. Cante! Escute, com seus olhos fechados. Muitas pessoas aqui estão a uma entrega do seu milagre. Muitas pessoas aqui estão a uma entrega do seu romper. Romper na família, romper no trabalho, romper no ministério. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Eu não sei o que Deus tem te orientado a entregar. Eu não sei o que Deus tem te pedido para você entregar, para você fazer. Mas nessa noite, Deus vai te dar sabedoria
E a fé que vem de Deus, é essa fé que irá te capacitar para você fazer a entrega certa, do jeito certo, na hora certa. E depois dessa entrega que você vai fazer, que Deus vai te pedir, que Deus já tem te pedido, a tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Assim como a vida de Abraão foi transformada depois da entrega, assim como a vida de Ana foi transformada depois da entrega, a minha vida, a sua vida, o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente, Deus pode transformar a nossa vida pelo poder da entrega certa. Eu não sei, até esse presente momento, você vai sair daqui com essa palavra no seu coração: a entrega certa. A entrega certa. Aquilo que Deus tem te pedido, aquilo que Deus tem te direcionado. Eu não sei o que é que Deus tem te pedido. E como eu falei para você, esse não é o momento de oferta, querido. Deus nessa noite está dizendo para muitas pessoas: me entrega os teus caminhos, me entrega os teus projetos, me entrega a tua família, me entrega o teu ministério, me entrega o teu tempo, me entrega a tua atenção, me entrega isso. Eu não sei o que é que Deus tem te pedido, mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, pelos olhos da fé, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar discernimento, e Ele te dará coragem, porque a entrega que você vai fazer vai precisar de coragem. E talvez você não entregou até hoje aquilo que Deus tem te pedido, por falta de coragem, por falta de fé, por causa de confiança. Mas olha o que o texto diz: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. E confia nele. E confia nele. Entrega e confia. Confia e entrega. Entrega e confia. Confia e entrega, que você viverá o